Muito boa tarde, você que está aqui no canal do YouTube já me espera. Daqui 5 minutinhos a gente está entrando ao vivo pelo YouTube. Eu estou conversando agora com o pessoal do Instagram, que está aqui também chegando, Raquel, Albertiza. Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui eu quero saber quem está no canal do YouTube através do chat. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre programas de fidelidade, qual a importância disso dentro do negócio, né? Se você já foi oferecido em algum momento a participar de algum programa de fidelidade de alguma marca, ou se você oferece dentro do seu salão essa possibilidade para o seu cliente e o que está por trás de um programa de fidelidade, qual a importância disso, hein? Então, você, Eliana, Cláudia Prestimônico, tá boa, Clau? Márcia Vilamar, que está cheio de possíveis embaixadoras nessa sala, sempre, né? Clécia, boa tarde. Filomena, boa tarde. Rio Grande do Norte, estou te esperando aqui no YouTube, hein? Iris, boa tarde, tudo bem? Quem mais está por aqui? Silvinha, Luciana... Gente, boa tarde, Dai. Toda terça-feira é dia de Terça DM. E aonde que a gente conversa na Terça DM? No canal do YouTube, certo? Será por oficial. Deixa eu ligar aqui minha luz, que eu estava sem a luz. E já tenho pessoas na sala do YouTube aguardando. Daqui a pouquinho a gente começa, porque eu começo pontualmente 3 da tarde. Hoje é o assunto programas de fidelidade, o que você precisa saber sobre isso, o que isso pode ajudar no seu dia a dia com a sua clientela, né? Se você se utiliza desse tipo de estratégia, e o que está por trás, né, de um programa de fidelidade, o que é de fato os programas de fidelidade, certo? Então, é o seguinte, se você está chegando pelo canal do Instagram, lembrando que o nosso bate-papo acontece pelo YouTube toda terça-feira, tá? Então, Centro Estético Jaqueline Nascimento, Brazilian Beauty Vaneide, podóloga Juliana Pereira, JN Cosméticos. JN Cosméticos, me conte de onde você é. Você é um lojista? Me conte, Joselma, boa tarde. Lembrando, então, que o nosso bate-papo de hoje, Filó já chegou aqui no canal do YouTube. Boa tarde, Filó. Acontece 3 horas da tarde, toda terça-feira, e vem acontecendo há 48 semanas. A semana passada eu não estive aqui com você, estava com quadro de dengue e não consegui apresentar a Terça ADM, porque realmente foi muito punk. Jéssica, boa tarde. Kel Monati, o Monte... Keila Maiane, boa tarde. Como é que vocês estão? Venham para o canal do YouTube, que é por aqui que eu vou falar sobre programas de fidelidade, qual a importância, como utilizar, o que você não pode esquecer quando você faz um programa de fidelidade para o seu cliente. Renata Assis Estética, boa tarde. Então, tudo acontece terça-feira, 3 da tarde, vem acontecendo há 48 semanas. E o projeto, oi Ivane, boa tarde, o projeto é para 52 semanas, ou seja, 1 ano. Isso significa que faltam, além do dia de hoje, mais 4 encontros, né? Praticamente 1 mês. Eu espero e acredito que eu vou terminar esse projeto este ano ainda. Eu comecei em outubro do ano passado, para me despedir de vocês aqui no canal do YouTube, né? Com esse projeto sobre administração. E para quem que eu falo sobre administração? Para pequenos negócios, epiladoras que trabalham sozinhas, manicures, cabeleireiros, podem trabalhar em casa, prestar serviço, enfim, você pode estar trabalhando com uma equipe grande já, você pode ser dono de um salão, você tem alguma dúvida administrativa, tem alguma coisa que você tem dificuldade de entender exatamente como funciona na administração do negócio? A gente já falou coisa demais aqui nesse quase 1 ano, a gente já falou sobre recepção, sobre DRE, sobre promoções, sobre comportamentos, né, sobre a administração como um todo. Então, assim, tem tema para todo mundo. E esses temas que estão gravados, deixa eu abrir aqui minha tela do YouTube. Muito boa tarde, pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Estou dando aqui os recadinhos, que daqui a pouco, como vocês sabem, eu me despeço do pessoal do Instagram, porque eu só faço a chamadinha lá. Então, estou contando para eles que nessas 48 semanas,
A gente tem gravado aí muito assunto. Eu nem saberia dizer para vocês tudo que a gente já falou sobre processos administrativos aqui, né? Sobre promoção, sobre aumento de preço, sobre tabela, sobre lei, uma porção de coisas. Todas essas coisas influenciam em como você administra o seu dia a dia aí no seu negócio e podem te ajudar. Às vezes é uma diquinha que você assiste numa aula que pode te ajudar, de fato, a melhorar um comportamento, a melhorar a relação com o seu cliente, a entender por que as coisas não acontecem ou por que as coisas acontecem, tá? Então, esse bate-papo é toda terça, 15h, pelo canal do YouTube. A chamada no Instagram é para não deixar vocês esquecerem, né, de vir para o canal do YouTube. Hoje eu vou compartilhar a tela para falar sobre programas de fidelidade. Eu gosto de escrever as coisas, e sei que tem gente que gosta, tá com caderninho, acompanha aí toda terça-feira e faz as suas anotações, tá? Então, pessoal do Instagram, PS Beauty, Rose Rodrigues, Sanase Oliveira, Paula, GQ Albuquerque, Depil Flor, vocês são todos muito bem-vindos, mas aqui para o canal do YouTube, que é por aqui que a gente vai começar, tá? Que são 15h e vai começar agora mais um Terça ADM pelo Serapura.oficial. Então, se você quer assistir, não quer perder a dica administrativa de hoje, eu vou falar sobre programas de fidelidade. Basta você vir para o canal do YouTube da Serapura. Enquanto eu vou te desligar aqui, eu vou passar uns recadinhos para o canal e a gente já começa o tema. Então, pessoal do Instagram, tchau, tchau, eu espero vocês aqui do outro lado, tá bom? E aí, minha gente do YouTube, sejam bem-vindos, bem-vindas. Jessiquinha, boa tarde, minha embaixadora do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Vamos falar, então, sobre programas de fidelidade? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês trabalham com algum programa de fidelidade no salão? Né? Fazem alguma coisa, entendem como é que é esse funcionamento? Vão me contando aqui no chat enquanto eu passo os recados. Que são, né? Toda terça, 15h, por 1 ano, e faltam somente mais 4 semanas, eu vou estar aqui ao vivo pelo canal do YouTube, e essas aulas continuarão disponíveis por mais 1 mês. Depois que encerrarmos esse 1 ano, as 52 semanas, essas aulas ficarão privadas, e todas as outras que virão somente para quem for membro da comunidade. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, e eu pretendo continuar dando essas aulas. Porém, essas aulas vão ser pagas no canal do YouTube, com taxas para quem se interesse em fazer um acompanhamento do seu salão, tirar suas dúvidas, a gente possa fazer tudo e com aulas até mais efetivas, com mais, não mais conteúdo, mas com planilhas, de repente, né? A gente vai poder fazer uma coisa um pouco mais prática no canal do YouTube, tá bom? Emily, boa tarde. Vivi Valdevino, boa tarde. Como é que vocês estão, meus amores? Olha só. Então, temos toda terça esse combinado, que já está acabando em mais 4 semanas, e no final eu passo todos os recadinhos aí do que está acontecendo aqui na Serapura, tá bom? Então, me contem aí. A Jéssica falou que não faz nenhum programa de fidelidade. A Emily disse que já fez um cartão de fidelidade. Quando finalizava, a pessoa ganhava a epilação da virilha ou que ela tivesse costume de fazer, buço e axila. E me conta aí, quem teve essa experiência de fazer programa de fidelidade, o que achou? Né? O que pensa sobre o programa de fidelidade e qual é a importância do programa de fidelidade e para você fazer, o que você precisa ter de fato, né, no programa de fidelidade aí? Me contem aí e eu vou compartilhar uma tela que eu vou escrever alguns conceitos para vocês, tá bom? Deixa eu achar aqui minha telinha. Espera que ela não entrou. Só um minutinho. Eu ainda confesso para vocês que eu estou um pouco zoada dessa dengue. Estou ainda na velocidade 0,7, né? Ou seja, não estou bem ainda totalmente, mas ficarei. Me digam aí se o tamanho da letra é suficiente para vocês enxergarem aí, se está dando para ler direitinho, se está pequeno,
Coloquem aqui para mim. Ritinha, boa tarde, meu amor. Tudo bem com você? Eu vou aumentar um pouquinho, eu acho. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Mas acho que dá para ler, né? Gente, então a primeira coisa é a gente entender o que é a fidelidade, né? O que é a fidelidade numa relação? Alguém aqui se arrisca a dizer o que é a fidelidade na relação? Quando a gente está falando de relacionamento? Como esse YouTube ele dá um atrasinho aí entre uma coisa e outra, eu vou ir passando, que senão a gente não termina hoje, né? Bom, quando você tem uma fidelidade em jogo, significa que você tem uma promessa para ser honrada com a pessoa que está lá do outro lado, certo? Então vamos escrever isso para a gente gravar? Honrar, promessa combinada, certo? Então, só que a gente tem, por acaso, a gente faz esse tipo de promessa com quem não importa pra gente? Não. Oi, Jenny, boa tarde. Eu já fiz quando terminava, ganhava uma parte do corpo ou manicure. Mas me contem aqui como é que foi os programas aí para vocês, tá? Porque é importante, se não deu certo no espaço ou se deu, vocês saberem o que está por trás da fidelidade, tá bom? Então, assim, a fidelidade é honrar uma promessa combinada. A gente não honra a promessa combinada com quem a gente não tem relacionamento, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é se eu construo dentro do meu negócio um relacionamento com o meu cliente. Se eu, a vida inteira, não chamo pelo nome, eu não sei quem é, eu não tenho nada que me traga para justificar essa fidelidade, esse cliente, ele quase nem é meu cliente, né? Ele está ali de passagem, ele aproveitou a oportunidade. E os programas de fidelidade, eles funcionam para quem realmente tem essa relação com vocês, tá bom? Deixa eu ver o que a Emily colocou aqui. Dani, a minha experiência acho que não foi legal, pois as clientes esquecem de levar o cartão. Vou falar sobre isso, Emily. Não preenchem a agenda, acabam gastando com cartão que a maioria não valoriza. Vamos falar sobre elas não valorizarem e sobre elas esquecerem, tá bom? São duas coisas bem importantes. Elas gostam de ganhar, as clientes ficam felizes e a gente ganha uma cliente fiel. Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, né? A fidelidade, ela tem que envolver esse relacionamento. Com quem você não desenvolve relacionamento, não tem como você cobrar uma fidelidade dessa pessoa. Então, muito provavelmente, eu já vou entrar na questão da Emily aqui, a pessoa que não valoriza essa sua ação, ela muito provavelmente não é uma cliente fiel, ou seja, ela não tem tanto relacionamento assim com você. Essa é uma coisa. A coisa 2 é realmente existir uma vantagem nessa fidelidade, certo? Por que num casamento a gente honra a promessa combinada ou honra por um tempo? Porque o que está do outro lado nos interessa e a gente não quer perder. Então, pode ser aquele marido ou aquela esposa que é desejado por outras pessoas, então a gente quer ter aquilo para dizer que é nosso. É aquele marido ou aquela esposa ultra mega prestativo. É aquele marido ou aquela esposa que faz o seu papel ou de homem ou de mulher, né, dentro dessa relação. Então, a gente tem orgulho de honrar aquela promessa combinada. Então, a gente não quer perder aquilo de jeito nenhum. Aquilo é muito importante para a gente. Então, a primeira dica que eu daria, se você quer ter um programa de fidelidade e quer realmente que ele dê certo, é avaliar na sua carteira de clientes se você tem relacionamento de verdade com seus clientes. E ter relacionamento é, sim, conhecer a pessoa, chamar pelo nome, entender quais são os hábitos que ela tem, por que ela vai ao seu espaço, porque quando a gente vai conhecendo e vai sabendo tudo isso, mesmo que a gente não esteja utilizando nenhuma ferramenta, né, específica para isso, para administrar isso, mas a nossa percepção vale bastante também, a gente vai criando
um arquivo, né, de pessoas para se relacionar. Se a gente se relaciona com a pessoa, a gente conhece quem está do outro lado, certo? Que quem a gente não se relaciona, a gente não conhece. Se a gente conhece, a gente parte do pressuposto que a gente sabe o que aquela pessoa gosta. Então, é mais fácil você criar programas de fidelidade, campanhas, promoções, ou as campanhas de fato para fidelizar mais ainda com pessoas que você conhece. Porque, olha só, quando eu namoro alguém, ou quando eu estou casada, ou quando eu tenho um relacionamento, a gente se interessa por aquela pessoa, certo? Então, eu sei o que a pessoa gosta de comer, eu sei que cor a pessoa gosta, eu sei os hábitos da pessoa. Numa relação de empresa é a mesma coisa, você tem que saber quem é esse cliente do outro lado se você quiser fidelizar, certo? Você tem que conhecer o que a pessoa gosta, porque, vamos imaginar, você faz um programa de fidelidade, vou pegar aqui o da Emily, tá? Onde a pessoa faz tantos itens e depois ela ganha um item que ela não tem vontade de usar, porque aquilo não é para ela de fato, então você está fazendo um programa de fidelidade com um foco errado, entende? Por quê? Eu preciso entender qual é o desejo do meu cliente para eu montar um bom programa de fidelidade. Não adianta eu dar unha se a pessoa quer ganhar a depilação. Não adianta eu dar a depilação se a pessoa quer ganhar unha. Não adianta eu dar novos serviços se o que a pessoa deseja é outro tipo de premiação, é alguma coisa diferente do mercado que ela está representando. Ou não adianta eu dar uma cesta de produtos se o que ela queria mesmo era ganhar um serviço. Não adianta eu dar um mega desconto, né, para ela daquele serviço, se o que ela queria é que você nunca atrasasse, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para implantar um programa de fidelidade que super funcionam é você saber quem é que está do outro lado. Para saber quem é que está do outro lado, né, para a gente criar a fidelidade e honrar a promessa combinada entre as partes, eu preciso conhecer a outra parte. Eu preciso entender como a outra parte funciona e dar para ela o que ela deseja, certo? E o que eu posso é mostrar o que eu tenho, que vai interessar para ela, né? E tirar dela o que eu quero dela também, porque todo contrato, né, é uma troca entre as partes. Só que o que acontece, né? Clientes que são fiéis, que gostam do lugar, que já são... Não, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o que mais o ser humano deseja nessa vida? O que é que todo mundo quer, sem exceção? Me digam aí se vocês sabem me responder qual é o maior desejo do ser humano. A Rita mandou, é verdade, Emily. Boa tarde, Claudiana. Pri Machado, boa tarde. Keila Cristina, boa tarde. Ó, nossa, minhas embaixadoras hoje resolveram sair do atendimento hoje, hein? Pelo amor de Deus. Olha só, o que é que o ser humano mais quer nessa vida? O que o ser humano mais quer nessa vida? Eu acho que seria dinheiro. Não é dinheiro, ao contrário do que a maioria pensa. Eu vou contar, porque senão a gente vai... o YouTube, ele demora muito para chegar, ele tem um delay gigante, né? Então, eu vou falando aqui. Gente, o que o ser humano mais deseja na vida é ser amado. O que a gente quer é ser aceito. Você pode ter o dinheiro do mundo que for. Se ninguém gostar de você, se você não conseguir compartilhar, se você não tiver amigo, se você não tiver quem te admire, você não tem nada. O que a gente deseja de fato é ser amado. E um programa de fidelidade, vamos dizer assim, ele tem que ter essa característica do amor que você tem por essa pessoa, que você vai honrar se ela for fiel a você. Então, lembro que eu falei da Emily agora há pouco, né? Não pode ser qualquer coisa, porque numa relação a gente não troca por qualquer coisa, principalmente quando a gente já é fiel àquela pessoa, certo? Qual é a coisa boa e que tem que ter no programa de fidelidade? A valorização do seu cliente, ou seja, ele tem que sentir
que ele tem valor dentro daquele programa. Ele tem que pensar, quando você propor para ele um programa de fidelidade, né, que a gente já vai falar os tipos, mas é do tipo, nossa, eu venho aqui porque eu me sinto valorizado nesse lugar, sempre tem alguma coisa para mim, essa depiladora, ou essa pessoa, ou esse salão, ele pensa nos meus desejos, né, no que eu quero enquanto cliente de consumo, tá? A outra coisa é que a gente precisa dar uma recompensa para esse cliente, né? E essa recompensa tem que valer a pena, como em qualquer relação contratual. Não adianta você exigir uma fidelidade, entre aspas, né? Vou falar exigir aqui, mas não é bem essa exigência, a fidelidade é uma conquista, mas você não dá nada em troca. Esse casamento não vai dar certo. Alguém, uma hora, vai desistir de ser fiel, né? E vai começar a pular a cerca, tá? Então, ele tem que sentir que o que ele ganha em troca realmente é algo valioso. Então, vou repetir o que eu falei agora há pouco. Não adianta você dar unha se o seu cliente quer depilação. Não adianta você dar a depilação se o que ele queria era um prêmio cosmético. Não adianta você dar o prêmio cosmético se o que ele almejava era uma viagem. É claro que tem que ter equivalência do quanto ele te dá para saber o quanto ele vai ganhar. Se você pedir muita fidelidade, você vai ter que dar muita coisa em troca, certo? Então, a gente tem que fazer essa equivalência, tá? A outra coisa é a sensação do pertencimento que o cliente a gente acaba gerando, né? Que são os pontos positivos com a fidelidade. E que sensação de pertencimento é esse? É dizer assim, lá no salão onde eu frequento, 3 pontinhos, a minha depiladora, a pessoa se sente parte do seu negócio. Tanto que a gente brinca e fala que cliente que vai num lugar muito, e ela é muito fiel, às vezes ela até incomoda, porque ela acha que ela acaba tendo sentimento de dono. Então, ela acaba até confundindo, às vezes, a coisa, achando que ela pode dar palpite na cor do seu espaço, que ela pode dar palpite se você está fazendo alguma coisa que ela faria diferente, né? Que a gente tem até essa sensação, assim, de que a pessoa entra, ela usa a seguinte frase, que é uma frase bem conhecida, que vocês já sabem. Nossa, mas eu frequento aqui há não sei quantos anos. Isso, embutido na cabeça dela, tá assim, eu sou importante, eu sou amada aqui, né? Olha como você precisa me fidelizar e eu preciso de coisas em troca. E o ser humano tem um pouco disso. A gente não consegue, e tem o lado positivo e negativo disso, a gente não consegue desvincular a relação assim. Olha, eu te dei isso, você me dá isso. Você me dá a visita, né? Me dá o seu corpo para eu depilar, e eu vou te trazer conforto com o produto que eu trabalho, vou te trazer uma conversa. Foi feita a troca ali. E acabou. Então, eu dei uma parte, você deu uma parte. Não, o ser humano, se ele tem alguma coisa que ele não está se sentindo confortável naquilo, ele esquece tudo que ele recebeu em troca. Ele só enxerga que ele foi fiel, que ele vai há 10 anos lá, como se a pessoa que fosse há 10 anos no seu espaço, ela não recebesse o serviço em troca, né? Como se ela estivesse pagando e saísse com a mão abanando, fosse de graça. Então, a gente precisa entender essa composição desse sentimento de dono, tá? Então, vamos recapitular. Quais são as coisas importantes da fidelidade? O cliente se sentir valorizado, né? Ou seja, são pensadas coisas para mim aqui. Ele tem uma recompensa de acordo, né? Tem que ser compatível com o que você está pedindo para ele fazer de fidelidade. Ele se sente pertencente, ou seja, aqui acontece porque é minha depiladora, porque é o meu salão de preferência, o meu cabeleireiro, ele faz isso para mim. E a outra coisa é a confiança que a pessoa sente no local, né? Existem milhares de ações para você passar a fidelizar o seu cliente e ele passar a confiar no seu espaço. Ninguém é fiel a serviços que a pessoa não gosta, ou gosta mais ou menos, ou sabe que tem em qualquer lugar. A pessoa precisa se sentir diferente no seu espaço para que os programas de fidelidade sejam realmente um sucesso, tá? Agora, tem 3 coisas importantes para esse programa de fidelidade dar errado. A primeira delas é a pessoa nunca alcançar
o prêmio desejado, a recompensa. Então, por exemplo, você tem que fazer 20 visitas para ganhar um buço, por exemplo, tá? E aí eu vou falar aqui o que a Emily tinha colocado. Por que às vezes a pessoa esquece de levar o cartão, né? Por que a pessoa não se incomoda? Porque talvez ou está demorando muito para ela receber aquilo, ou aquilo não é uma recompensa equivalente ao que ela tem que entregar. Então, a gente tem que avaliar isso para fazer um programa de recompensa, tá? A segunda coisa, que também tem a ver com o que a Emily falou, de levar o cartão, é a burocracia. Por quê? Vocês já sabem que eu já falei em milhares de aulas aqui, de bate-papos, que nós, seres humanos, somos preguiçosos. A gente não tem vontade nem de sair de casa para ganhar dinheiro. Né? Já falei em umas 2 ou 3 aulas passadas que as pessoas não querem vender. Que dirá fazer qualquer esforço para ganhar alguma coisa, principalmente se essa alguma coisa não é uma coisa, assim, uma recompensa, né? Então, assim, quantas pessoas, e vocês podem pensar no cliente de vocês, mas pensem também em vocês como clientes, né? Às vezes a pessoa fala assim, para você ganhar um negócio, você tem que clicar aqui e aqui. Você nem lê, porque se você tiver que clicar, para você clicar, você tem que ler. Para ler, você tem que fazer algum esforço. Então, as pessoas preferem nem ganhar. Elas preferem depois reclamar, né? Óbvio, isso sim. Mas elas não querem ter esforço nenhum. Então, a gente tem que minimizar nos programas de fidelidade para darem certo a burocracia. Então, se o cartão não dá certo porque tem que levar físico, eu tenho que encontrar alguma saída digital, né? Pode ser, faça login no Facebook cada vez que você vier no salão fazer um serviço. A pessoa logou, você tem a quantidade de logs que a pessoa teve lá. Por exemplo, tá, gente? E é claro que a pessoa preguiçosa, a pessoa que só quer ganhar sem esforço, ela não vai entrar, porque ela não está fidelizada de fato. Essa pessoa é aquela pessoa que eu expliquei para vocês. Ela, de fato, talvez não seja uma cliente fiel, porque você ainda não gerou relacionamento com ela, tá? E a outra coisa, tem uma coisa que tenha muita pressão, né? Além da burocracia, demorar para alcançar, é muita pressão, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Meu Deus, aí fica muito difícil também, as pessoas não participam, tá bom? Vou dar alguns exemplos de programas de fidelidade, tá? E mais uma coisa importante também. Quando você tem clientes fiéis e vale a pena investir na fidelidade, né? Você tem um cliente muito mais barato, você tem um cliente que ele sim vai te indicar, porque só indica quem realmente gosta, a pessoa tem orgulho de dizer que vai no seu espaço, tá? As pessoas, eu não recebo indicação de ninguém. Muito provavelmente, se você não recebe indicação, é porque, de fato, as pessoas não têm fidelidade com você, tá? Muito provavelmente, tá? Porque quem gosta muito, indica, quer que as pessoas... É um prazer levar alguém, você vê no olho da pessoa, quando ela trouxe uma amiga, porque ela sabe que a amiga ela tá indicando uma coisa boa. Quem que não, né? Quem que não tem esse sentimento, tá? A outra coisa, que o cliente fidelizado é o melhor cliente para te dar feedback verdadeiro, tá? Porque a pessoa de passagem que não tem relacionamento com você, que não te conhece direito, o feedback, ele nunca vai ser assim, né? Porque ela não conhece aquela realidade. Agora, aquela cliente que é fiel, que ela se sente dona do espaço, como eu falei no começo, ela tá prontinha com o feedback na ponta da língua para dizer tudo que você tem que trocar, tudo que está errado. É claro que se ela fosse a dona, ela teria mais informações que hoje ela não tem, mas ela é fonte de um feedback muito verdadeiro e muito importante. E a outra coisa, dentro da fidelidade, é a previsão de receita. Quando você tem clientes fiéis, que você já sabe que você vai atender todos os meses, todas as terças ou todas as quintas, às 3 da tarde, às 4 da tarde, às 5 da tarde, não importa, você tem a previsão de receita. Tendo previsão de receita, eu sei quanto que eu invisto, eu não gasto nada além, né, na minha receita, no meu DRE. Voltando a falar de DRE, né, tudo tem importância nessa relação, tá, gente? Então,
eu vou dar alguns exemplos de campanhas de fidelidade que a gente fazia. Ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Não, eu nunca fiz, por exemplo, compre 10 pizzas e ganhe a 11ª. Brincando. Compre 10 depilações e ganhe a 11ª. Para vocês entenderem que o atendimento de fidelidade, ele vai além. A fidelidade, ela não precisa ser só uma troca por serviço. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Estão preparadas? Deixa eu ver quem está aqui. Emily, eu acho que seria o dinheiro. Não, verdade, Dani. Ser bem atendido, bem atendido. Olha só. Bem atendido no sentido de ser amado, tá, gente? Que é o que nós, seres humanos, queremos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalho com horário fixo, significa o quê? Que esse meu cliente, se ele quer fixar o horário, é porque ele me quer, certo? Na depilação dá para fixar o horário? Dá. A pessoa vai a cada 15 dias com você, a cada 20, você tem como, a cada 3 semanas, manter o mesmo dia, o mesmo horário da pessoa. Se ela for uma pessoa organizada, tranquilamente, você também precisa ser, é claro, né? Então, essa pessoa que é fiel a você toda terça, 3 horas da tarde, ou a cada 15 dias, 3 horas da tarde na depilação, ou na unha, ou no cabelo, quando você abre, por exemplo, uma agenda de Natal, o que você pode dar em troca por essa fidelidade dela? Você precisa dar só um serviço em troca, né? Alguma coisa que ela pague menos, por exemplo, que quando a gente fala de programa de fidelidade, a gente primeiro imagina isso. Não, o que eu dava para ela, no final do ano, era a preferência no agendamento do Natal e do Ano Novo, porque ela já era uma cliente fixa. Então, ela tem preferência sobre as outras pessoas, né? Em cima das outras pessoas que fazem a sua marcação eventual e que não é que não são consideradas fiéis, mas é muito mais fiel uma pessoa que fala, ó, toda terça eu tô aqui 3 horas da tarde, hein? Faça chuva, faça sol. Aquela pessoa que marca conforme ela pode, ela também pode ter uma fidelidade, mas é uma fidelidade ainda menor do que essa pessoa fixa. E o prêmio para essa pessoa era não se preocupar no Natal e no Ano Novo, ela não ficaria sem horário em hipótese alguma, porque a preferência na abertura da agenda era dela. Então, só para que vocês entendam que os programas de fidelidade, eles não precisam necessariamente ter troca por serviço, por dinheiro, eles também podem ter, tá? Mas não necessariamente. Uma das coisas que vocês têm que pensar é como que você vai cobrar essa fidelidade do cliente, tá? E eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês poderem escolher e, de repente, quererem montar algum programa de fidelidade. Primeiro programa de fidelidade, ele pode ser um acúmulo de visitas, ou seja, a pessoa vai no meu espaço, depila comigo, faz unha comigo, faz qualquer serviço, né? Não importa quanto ela gastou, eu vou dar alguma coisa em troca para esta pessoa, tá? Então, por exemplo, vou dar exemplos, tá? Fez 10 visitas durante o ano, ou seja, foi 10 vezes em um ano, pelo menos quase uma vez por mês, né? E a gente abriu mão de 2 meses aí. E, gente, pode ser do jeito que você quiser, tá? Pode ser 12 vezes, 15 vezes, eu tô dando um exemplo aqui. Fez 10 visitas durante o ano, dá de presente na semana do aniversário dela, 50% de desconto, por exemplo, em qualquer serviço. Aí a pessoa fala, bom, agora pode ser que já está valendo a pena eu não deixar de ir, porque já pensou que termina o ano, ela fez 9 visitas e só faltava mais uma para o aniversário do ano que vem, ela ter 50% de desconto em todos os serviços que ela escolher em algum dia? Então, também dá para fazer. Então, pode ser acúmulo de visitas, pode ser acúmulo de gasto, né? As 10 pessoas que mais gastarem no meu estabelecimento neste ano, no ano que vem, ganham X, Y ou Z. Pode ser novos serviços, pode ser alguma coisa fora, né? Você pode presentear com alguma coisa que não tenha relação, mas que pode ser alguma coisa relacionada a algum show,
alguma coisa do tipo, né, que você tenha facilidade depois de comprar. Então, você tem como saber. Imagina a pessoa, ela nem sabe que ela é uma das 10 mais que gastam ali, que são tão fiéis que gastam bastante, né? Tem aquela pessoa fiel que gasta pouquinho, mas é fiel, que é o acúmulo de visitas. Tem a pessoa que é fiel, que às vezes ela tem menos visitas que aquela que acumulou, mas toda vez que ela vai, ela gasta muito, então ela tem um ticket alto bem grande. Imagina você chegar no começo de cada ano e falar, olha, vocês 10 são as 10 pessoas que nós selecionamos aqui no salão para este ano terem X, Y e Z aqui, porque o ano passado vocês gastaram mais. As pessoas falam, meu, se esse ano eu já ganho, o ano que vem eu quero ganhar mais ainda, né? Vocês sabem que eu fazia uma campanha de final do ano que eu sorteava o ano inteiro grátis para as pessoas, que não tinha a ver com o programa de fidelidade, mas também poderia ter a ver, tá? Você pode fazer uma campanha de fidelidade onde as pessoas mais fiéis, ou que gastarem mais, ou a combinação disso tudo, só essas pessoas, as 10 primeiras de cada, concorrem a um ano grátis no ano seguinte. Isso você faz uma amarração com gasto e visita. E a outra coisa que você pode acumular também é a indicação. Quanto mais a pessoa indicar, mais benefícios ela tem. Qual é vou chamar de problema, apesar de não gostar de usar essa palavra, mas qual é o cuidado é melhor, que você tem que ter para fazer esses programas de fidelidade darem certo? Alguém sabe qual é a palavra mágica aqui? Preparada? Luciane, boa tarde, meu amor! Josane Martins, boa tarde. Quem sabe qual é a palavra organização? Jéssica, eu ia brincar e ia dizer assim, quem acertar essa palavra na mosca, eu vou fazer isso hoje. A minha internet falhou, eu vou repetir. Quem acertar qual é a palavra do acúmulo de visitas, o acúmulo de gasto ou o acúmulo de indicação, que são 3 indicadores que a gente pode usar em programas de fidelidade, eu vou dar o meu curso Segredos de Divulgação para Salões de Beleza. Hoje, na plataforma, ele custa quase R$800. E eu vou dar para uma de vocês que me acertarem a palavra. Só que são 3,33, eu vou dar até 3,35 para quem adivinhar ou me escrever a palavra aqui. Quem escrever primeiro, eu já dou o curso, tá? Uma pessoa só, a primeira que escrever, tá? Não é organização e não é compromisso. Tem uma palavra que expressa o cuidado que eu preciso ter na hora de ter o acúmulo de visitas, o acúmulo de gastos ou o acúmulo de indicação. Quem é que sabe que palavra é essa, minha gente? Eu quero saber, enquanto isso também, se vocês estão gostando das dicas de programa de fidelidade que eu estou dando para vocês, com relação à venda fixa, com relação ao aniversário, com relação às visitas, ao gasto, à indicação. Me digam. Porque lembra que percepção, não, mas cliente fiel é o cliente mais barato, é o cliente que mais indica, é o cliente que dá o feedback mais verdadeiro, é o cliente que eu tenho como provisionar minha receita. Então, se eu sei quanto eu vou ganhar, porque eu tenho aquele agendamento constante de fidelidade, é diferente de uma pessoa que não tem fidelidade nenhuma, ela não sabe quem vem no salão e quem não vem, né? Então, ela não tem como investir em material, porque ela não sabe nem se vai atender. Quando você tem cliente fiel, você sabe quanto você vai atender, quanto você gasta por mês. Comprometimento, não! Gente, está acabando, falta menos de 1 minuto. Então, vai bater. Combinar, não é combinar. 3,35, gente, é uma palavra que eu falo demais aqui. Não vai ser dessa vez que alguém vai ganhar esse curso aqui gratuitamente, é um curso bem legal que eu tenho na plataforma.
A Emily colocou, eu queria acertar, não estou lembrando. A palavra que você tem que ter o cuidado quando você vai fazer o programa de fidelidade, né? Para o acúmulo de visita, acúmulo de gasto ou acúmulo de indicação, chama-se controle. Se você não tiver controle, você não tem como premiar e não tem como cumprir, como honrar essa sua promessa combinada. E tem que ser um controle que o seu cliente confie. Tá? Então, não basta só você ter uma organização, como quase acertou a Jéssica. Tem que ter controle das coisas. Por isso, programas de aplicativo são muito mais eficazes, porque eu vou dar uma dica de um programa de fidelidade, que tem muito do que eu falei hoje aqui, eu usei esse programa por muitos anos, não é uma publi, eu não estou ganhando nada com isso, mas é um programa muito bacana. Se você extrai tudo que tem nele, você consegue criar muitas coisas para dar para quem já é fiel e tentar trazer quem ainda não é, tá bom? Mas a gente não traz fidelidade fazendo programa de fidelidade, tá? A gente traz fidelidade tendo um bom atendimento, né? Fazendo o tripé da fidelidade. Vocês lembram qual que é o tripé da fidelidade aqui? Não. Me digam aí qual é o tripé da fidelidade, se vocês lembram que eu já falei ele aqui. Se alguém souber qual é o tripé da fidelidade, me fale aqui, se lembra. Vocês querem um cliente fiel? Quem que é um cliente fiel? Quem que não sabe ainda como trazer um cliente fiel? Como fazer ele ficar fiel, né? Na verdade, peguei o trem já no meio da viagem. Gente, o tripé... Eu quero! Gisele, muito bem! Quem quer saber o tripé da fidelidade? Gente, tripé da fidelidade, tá? Isso vale demais mesmo, tá? Primeira coisa, o cliente tem que encontrar dentro do seu espaço alguma vantagem. Vantagem não significa vantagem financeira. A vantagem pode ser: o lugar é bom de estacionar, ela não me atrasa, ela é rápida, ou ela não é tão rápida e eu prefiro alguém não tão rápido. A vantagem, ela não tem a ver tem a ver com o que o cliente percebe, né? Essa percepção de vantagem é o que ele percebe do seu espaço, independente de você querer dar isso para ele ou não, mas é uma percepção dele. Então, ele tem que perceber alguma vantagem, que pode ser financeira, pode ser um preço acessível, então ele vai só porque o preço é bom, ou ele vai só porque o local é fácil de parar, ou porque além de fácil de parar tem estacionamento, ou porque ele gosta da música que toca, ou porque ele gosta do café que está sempre fresquinho, ou porque ele gosta porque você tem uma apresentação bonita, né, para ele, e ele fica feliz em ser atendido assim, ou porque você nunca atrasa. Então, a primeira coisa dentro do tripé é que o cliente tem que enxergar alguma vantagem. Então, você tem 1000 formas de mostrar vantagens para ele, já dentro do que eu falei. A segunda coisa é você ter a relação com o mesmo profissional. Ou seja, vocês que trabalham sozinhas, isso é muito fácil, porque a pessoa vai para fazer com você, porque só tem você. Mas numa equipe, quando muda muita gente de lugar, né? Hoje tem uma pessoa, amanhã a manicure saiu, amanhã já é outra cabeleireira. Cliente nenhum gosta disso. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos preguiça de recomeçar relacionamentos. A gente gosta de conhecer uma pessoa, se relacionar com ela, demos match com ela, deu certo, a gente quer passar a vida. Vídeo que eu sempre falo para vocês de casamentos que não acabam por preguiça das partes, né? Então, a gente quer sempre encontrar o mesmo profissional. E a outra coisa muito importante é o atendimento. Então, vamos pensar.
eu tenho os mesmos profissionais e enxergo várias vantagens do seu lugar, só que o atendimento é ruim, o cliente muitas vezes não volta, se ele não se sentir amado, não se sentir bem atendido ali, tá? Aí eu tenho o atendimento maravilhoso, eu tenho sempre os mesmos profissionais, ou seja, ele não vai ter nenhuma surpresa aí no atendimento, só que ele não vê nenhuma vantagem. Ele acha seu preço caro, a cor do lugar é feia, não tem além de tudo, não tem estacionamento. Se você toca aquelas músicas horrorosas que falam um monte de palavrão que um monte de gente comercialmente não gosta de ouvir. Então, não entender, não gostou dessa parte. Então, os três têm que andar juntos, né? Então, não vai rolar se ele não perceber a vantagem. E vamos imaginar que ele percebeu a vantagem, ele vê que o atendimento é maravilhoso, só que cada vez que ele chega para ser atendido é uma pessoa diferente. As pessoas não fidelizam assim. A gente fideliza com uma marca, mas a gente quer chegar naquele lugar e encontrar sempre a mesma coisa, né? A gente quer... Qual é a dificuldade que a gente tem de tirar coisas do cliente? Porque por mais que elas nem sejam tão boas e você vai entregar uma coisa ainda melhor, as pessoas se apegam àquilo que elas já conhecem. Ninguém quer o desconhecido. A gente só quer o que a gente já conhece, que a gente tem medo, né, do que vai vir pela frente. Então, assim, é muito fácil você fidelizar o cliente, desde que você entenda o que você precisa honrar nessa promessa combinada com ele, tá bom? Então, vamos recapitular para a gente finalizar hoje? Primeiro, fidelidade é honrar a promessa combinada entre as partes. Para ter fidelidade, eu preciso ter relacionamento. Se a minha carteira de clientes não existe relacionamento, não adianta fazer programas de fidelidade, que não é o programa que vai fazer a pessoa ser fiel. É ela já ser fiel que vai fazer o seu programa de fidelidade dar certo, tá bom? Queremos ser amados, então, como a gente quer ser amado, as vantagens para quem quer fazer um programa de fidelidade é o cliente, você valorizar aquele cliente, ele se sentir valorizado, né? Ele sentir que a recompensa vale a pena. Lembra do meu cliente fixo, que Natal e Ano Novo ele não precisava marcar, ele não ia perder o horário, ele tinha uma vantagem na frente dos outros clientes, e isso era uma recompensa enorme para muita gente, tá? Não precisar se preocupar se vai ter horário, se não vai ter. A outra coisa, fiz 10 visitas no ano, na semana do meu aniversário, que é uma semana muito importante, que eu quero me sentir amada, eu tenho 50% de desconto em qualquer serviço no lugar que eu já amo, que eu já frequento, por exemplo, tá? Então a recompensa tem que ser boa. Pertencimento, né? Ele tem que se sentir pertencente. O cliente fiel é aquele que ele acha que ele é dono do negócio. Que ele fala isso para as pessoas, não, eu venho aqui há anos. Quando ele leva um amigo, ele apresenta melhor do que se fosse você apresentando o seu próprio espaço, tá? E a confiança que ele passa a ter no local quando ele tem essa fidelidade. E tudo isso, gente, é exatamente a mesma relação que a gente tem com um parceiro amoroso, tá? A gente, numa parceria para a gente prometer ser fiel e querer a fidelidade é a mesma coisa. A gente tem que valorizar o outro e a gente tem que se sentir valorizado, a gente quer uma recompensa em troca, né? A gente quer o amor, a fidelidade daquela pessoa, né? E não é qualquer coisa, é aquela pessoa que te acarinha, que te leva flores, que está sempre te surpreendendo. Então, a recompensa para você dizer um sim no altar e se prometer ser fiel, ela tem que valer muito a pena. Você quer alguma coisa em troca daquilo, senão você não faria isso, certo? E a mesma coisa na relação comercial. O pertencimento, né? Ele é o meu marido, ela é minha esposa, nós somos casadas, nós somos casados. Enfim, essa relação e a relação de confiança que só a gente tem. Só a gente entende as nossas brincadeiras, só a gente se conhece. Então, para você fazer um programa de fidelidade, você tem que conhecer o outro lado. Quem é esse cliente, o que ele quer. E aí você tem que pensar em nada que seja inalcançável. Olha, eu tenho que fazer 35 visitas no ano para poder, quem sabe, concorrer a um ano grátis o ano que vem. Puta, mas 35 visitas, se eu não tenho serviço de unha, é só depilação, a pessoa não vai nem ter pelo para fazer. Então, é meio inalcançável, tá? Ou é muito burocrático. Eu tenho que levar o papel, eu não posso esquecer o papel, eu tenho que ticar
tem que ser alguma coisa que seja mais fácil, né? Eu vou fazer a indicação da publi já, que não é publi. E a terceira coisa é que não pode ser muita pressão para o cliente ter que fazer ou cumprir aquilo que você determinou. Aí, recapitulando ainda, a gente tem que lembrar que a fidelidade é mais barata, é o cliente mais barato que tem, é o fiel, ele mais vai te indicar pessoas, ele vai te dar o feedback verdadeiro e você com ele tem previsão de receita, tendo previsão de receita, tem previsão de custo também, tá? No tripé da fidelidade, eu tenho que dar um excelente atendimento, eu tenho que ser sempre o mesmo profissional, entre aspas, né? Como eu falei, vocês trabalham sozinhas, são vocês, e o cliente tem que perceber uma vantagem, que não necessariamente é somente financeira, pode ser horário de funcionamento, é uma vantagem. Eu vou nesse lugar que ela atende até às 10, tá? 3 formatos para você fazer programa de fidelidade: acúmulo de visita, acúmulo de gasto ou acúmulo de indicações de outras pessoas, tá? Pode juntar tudo isso, pode fazer visita e gasto, visita e indicação, gasto e indicação, indicação e visita, pode fazer um de cada vez, pode ir testando. E aí eu queria indicar para vocês um programa que chama Fidelize. Fidelize com I no final. O Fidelize é uma plataforma que é um programa que faz este controle, que é a parte mais importante de um programa de fidelidade. Porque o controle tem que garantir aquele número de visitas e que a pessoa consiga trocar, não pode haver dúvidas, não pode haver, por exemplo, por que os cartões físicos muitas vezes não dão certo? Exatamente, Jéssica, esse Fidelize mesmo. Por que eles não dão certo? Porque a pessoa esqueceu em casa, ela fala assim, então, mas eu tive aqui a semana passada. Aí você também não lembra, eu carimbo ou não carimbo? Já fica uma coisa, sei lá, então qualquer pessoa que chegar aqui tem 10 carimbos e concorre? Poxa vida, você perde a confiança. Então, o fator primordial da fidelidade é o controle que você precisa estabelecer e mostrar para esse cliente que existe, tá bom? Então, hoje foi o nosso bate-papo falando sobre programas de fidelidade. Espero que vocês tenham aproveitado e possam utilizar essa ferramenta aí dentro do ambiente de vocês também como uma ferramenta administrativa. Mas antes de qualquer coisa, criem a fidelidade com o cliente de vocês, porque é ele que vai trazer a manutenção da receita mensal aí, tá bom? Que mais? Estamos na finalização do programa das embaixadoras no estado do Maranhão, ou seja, no próximo domingo a gente tem a última fase para a gente fazer a escolha, né, da embaixadora do Maranhão. Dois outros estados vão entrar nas seletivas, que é o estado de Minas Gerais e o estado do Ceará. Então, Minas e Ceará venham participar das próximas seletivas que vão acontecer nos seus espaços. Procurem as embaixadoras Emily, do Mato Grosso, e Juliana Lima, de Minas, as nossas para sempre embaixadoras. Elas têm todas as informações do que vai acontecer, quais são os grupos de trabalho, para começar a seletiva regional, tá, em cada estado. Não esqueçam que a gente continua com a venda das nossas camisetas, clicando lá no site, caindo dentro do nosso WhatsApp, é só pedir para cotar o frete para a sua região, tá? O frete é bem acessível, a gente tem fretes bem acessíveis, as camisetas custam em média R$30, tanto as que têm logo quanto as que têm momentos, não é só para as embaixadoras, como as pessoas perguntam, é para qualquer pessoa que queira usar a marca estampada no peito. Vai começar agora a nossa campanha de Natal, o amigo não tão secreto da Cera Pura. Em breve as nossas embaixadoras vão trazer todas as informações de como vai funcionar este amigo secreto, para você poder participar e concorrer aí a uma cesta de produtos de nada mais, nada menos que R$1.000 aí de um montão de produtos para vocês, tá bom? Que mais que eu estou esquecendo de falar? Tem mais alguma coisa, meus amores? Minhas embaixadoras? Cabeça explodindo de ideias! Que bom, Jéssica! Depois me conta, tá? A Jéssica me fez uma declaração e eu queria falar essa declaração aqui. Um dia eu escrevi para ela, a gente estava conversando, ela falou,
Você não sabe o tanto de coisas que eu estou aprendendo na Terça ADM, e eu espero que você esteja colocando em prática, Jéssica Lopes, tá bom? Amei as ideias, Dani, Emily querida, que tudo quero acompanhar, isso aí, Lulu. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham podido aproveitar. Na semana que vem, sempre aceito sugestões, tá? A gente tem um grupo chamado Terça ADM, que é o Lucro ou Prejuízo, que fica na bio do Instagram. Então, entra se você quiser dizer o que você quer que eu fale aqui, né? Eu tenho muitos assuntos, mas muitos assuntos. Nem sempre me vêm as melhores inspirações, por isso que eu gosto de perguntar para vocês o que vocês querem falar, o que vocês querem ouvir, e que é importante, né? E lembrando que temos então, tem dúvida de algum processo administrativo, acha que eu posso ajudar de alguma forma, que eu possa trazer algum tema que pode esclarecer alguma coisa, né? Alguma coisa, enfim, que você possa aproveitar aí no seu estúdio, manda lá ou me fala, tá bom? Colocando tudo em prática, Claudiana. Você também é maravilhosa. Ontem fizemos a nossa primeira reunião, sem minhas 4 embaixadoras da segunda edição, e o aperto no coração é sempre grande, viu? Vocês fazem muita, muita falta já, tá? Assunto que não falta nessa cabecinha. É verdade, é verdade. Eu tenho muito assunto nessa minha cabeça, tá? Gente, uma beijoca imensa para vocês. Uma excelente semana, uma semana abençoada, uma semana próspera, que vocês só tenham cada vez mais sucesso, mas para isso precisa da ação e não só do campo de ideias, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até terça-feira que vem, meus amores. Tchau, tchau.